Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou Marcelo, sou do time da Clínica Médica e eu estou aqui hoje para falar com vocês as dicas e apostas para o PSU Goiás do ano que vem. Vamos lá então? Primeiro falar um pouquinho sobre a prova. É uma prova composta por questões objetivas. Em geral, os enunciados têm tamanho de moderado a longo, então são questões um pouquinho mais extensas, compostas em geral por casos clínicos. As questões vão ter alternativas de A até D, o padrão em geral é memorização e o foco normalmente é em condutas. A dificuldade é moderada, então não é uma prova 100% facinha e também não é uma prova totalmente de canto de livro. Então vamos lá, o primeiro foco que a gente escolheu foi de insuficiência cardíaca. Para começar aqui, a gente tem um paciente de 75 anos, sexo masculino, com história prévia de infarto anterior extenso e atualmente com um quadro de insuficiência cardíaca classe funcional 3, de NIRA, e tem um eletro de 12 derivações que revela a presença de um bloqueio de ramo esquerdo, então a gente chama atenção BRE, com duração de QRS de 160 milissegundos e um ecocardiograma transtorácico mostrando uma fração de ejeção de 28%. Então a gente está diante de uma fração de ejeção reduzida e um QRS alargado. Bom, qual a terapia de estimulação elétrica considerada mais apropriada para o paciente, considerando os ensaios clínicos randomizados para essa população? Então, bom, gente, o que a gente tem que lembrar? Quais são as indicações de ressincronizador? Esse paciente, por exemplo, tem já BRE e tem um QRS alargado, já em classe 3 também do NIRA. Então, a indicação principal vai ser a ressincronização cardíaca. Beleza? Então, a letra B já está aqui, já está a nossa resposta para a gente ver. A letra A fala sincronização atrioventricular, com implante de eletrodos de marca-passo no átrio direito e no ventrículo direito. Na verdade, a gente não quer um marca-passo em si, a gente quer um ressincronizador, beleza? E aqui vai ser ventrículos direito e esquerdo. A letra C fala de sincronização cardíaca, com implante de eletrodos de marca-passo nos átrios direito e esquerdo. Só para a gente voltar aqui para comparar, aqui fala marca-passo com ventrículos direito e esquerdo. Por isso que a gente fala de ressincronização. Aqui fala só de átrios, beleza? E a letra D fala ressincronização atrioventricular com implante de eletrodo de marca-passo no átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Lembrando que seria ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Questão bem difícil e bem específica, né? Mas bora lá, não desiste que vai dar tudo certo. Então, bom, vamos revisar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca. Quais são as principais etiologias? No Brasil, a gente vai ter a cardiomiopatia isquêmica, hipertensão arterial, valvopatias, cardiotoxicidade por quimioterápicos, doença de Chagas, cardiopatias congênitas, miocardites e miocardiopatia dilatada. As classificações da insuficiência cardíaca vão variar de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, acima de 50%, reduzida abaixo de 40% e levemente reduzida ali entre 40% e 50%. E a gente tem uma outra classificação, que é IC de fração de ejeção melhorada. Basicamente é o paciente que tinha fração de ejeção reduzida, que após terapia otimizada, após o tratamento, ele melhorou a fração de ejeção e subiu para mais de 40%. Fechou? Bom, além disso, a gente tem que saber também a classificação evolutiva da IC. A gente vai evoluir desde estágio A até o paciente estar no estágio D, beleza? Então, como que a gente vai diferenciar? Em geral, o estágio A é o paciente que não tem doença estrutural, mas já tem os fatores de risco para IC. O estágio B é o paciente que tem lesão estrutural cardíaca, mas ainda sem sintomas para IC. O estágio C é o paciente que tem lesão estrutural com sintomas. E, por último, o estágio D seria o paciente que tem sintomas refratários ao tratamento clínico. A classificação de NIRA também é cobrada nas provas. Em geral, a gente vai ter o NIRA classe 1, que é o paciente que não tem limitação para as atividades, só sintomas aos grandes esforços. Vai ter a classe 2 de NIRA, que são limitações leves aos médios esforços. O NIRA 3 seria aos pequenos esforços. E o NIRA 4 seria sintomas em repouso, sintomas graves. Beleza? E aqui o paciente transita entre as classes, diferente da classificação evolutiva, que o paciente só vai piorando conforme a evolução da doença. Fechou? Então, bom, outra coisa que a gente tem que lembrar são os critérios de Framingham. Isso aqui é pouco cobrado na prova, mas pode ser que caia. O que a gente tem que lembrar? Critérios maiores. A gente vai ter tudo que sugere para a gente hipervolemia.
Então vai ter turgência jugular, refluxo hepatojugular, edema agudo de pulmão, crepitação, doença de dispneia paroxística noturna, B3. Aí a gente tem cardiomegalia na radiografia, uma perda de peso com diurético e uma PVC aumentada. E nos critérios menores vai ser o edema maleolar. Eu penso assim, tudo pode dar edema de tornozelo, então ele vai ser menor. Tosse noturna, dispneia aos esforços, hepatomegalia, derrame pleural e redução da capacidade funcional previamente registrada, né, que a gente conseguiu ver, e ataque cardíaco. O que eu penso assim, que são sintomas mais inespecíficos, por isso que eles são menores. Fechou? Então, lembrar maiores vão ser hipervolemia. Então, bom. De CFEP, tem que lembrar que a gente chama de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, acima de 50%, e a gente vai ter esse score que chama de H2-FPF, para poder ver a probabilidade. Em geral, a gente vai ter o H2 porque tem o HEV de obesidade e hipertensão. A gente vai ver o F de fibrilação atrial, o P de hipertensão pulmonar, o E de idade avançada, é o elderly, e por último, pressões de enchimento. Então a gente usa a relação E' superior a 9. E aí, como que você vê, como que você analisa um paciente que tem suspeita de CFEP? Se você tem essa fração de ejeção preservada ou reduzida, com dispneia ou fadiga, cansaço, você vê os sinais clínicos, o ecocardiograma, o eletrocardiograma, a radiografia e tudo. Se a fração de ejeção for superior a 50% e tem sinais de congestão, você já vai pensar numa possível ICFEP. E aí você pode fazer o H2-FPF. Se for menos que 2 pontos, você vai falar que é um diagnóstico improvável. Se for entre 2 a 5 pontos, você pensa num diagnóstico de probabilidade intermediária, e acima de 5 pontos, a gente pode falar em uma ICFEP confirmada. E aí, qual que é a diferença? Se você tem mais que 5 pontos, você não precisaria fazer nada. Agora, se você tem aqui entre 2 a 5 pontos, você ficaria na dúvida. E aí você pode fazer um teste que chama o ecocardiograma com estresse diastólico. Beleza? Então, essa é a palavrinha mágica para a prova. Ecocardiograma com estresse diastólico, que é a antiga IC diastólica. Por isso que a gente fala de CFEP. Fechou? Então, bom. Outra coisa que a gente tem que lembrar é dos peptídeos natriuréticos. A gente tem o BNP e o NT-proBNP. Em geral, eles vão estar aumentados em outras causas também, não só de IC. Mas eles, em geral, vão sugerir para a gente o quadro de uma hipervolemia, né? E aí a gente pode estar aumentado na insuficiência renal, estados hiperdinâmicos, síndrome coronária, anemia ou idade avançada. E a obesidade ele pode reduzir. Isso aqui é cobrado nas provas. Que você pode pensar numa ICFEP, por exemplo, pedir um BNP e ele está normal, mas ele está falsamente reduzido devido à obesidade. Então, tem que lembrar disso, porque pode ser uma pegadinha. Bom, tratamento da ICFER. O que a gente tem que lembrar? A gente tem nosso quarteto fantástico aqui, não tem jeito de não saber. Então, a gente vai ter o IECA, ou BRA, ou inibidores da neprilisina. Você pode já iniciar de cara se você quiser. Os beta-bloqueadores, os antagonistas da aldosterona e os inibidores do SGLT2. Para a gente começar, então, vamos falar dos medicamentos que aumentam a sobrevida. A gente vai ter o beta-bloqueador. Aqui, o beta-bloqueador vai ser o carvedilol, o bisoprolol ou o succinato de metoprolol. O tartarato ele não muda a sobrevida. Vai ter os IECA, o BRA, o inibidor da neprilisina, os inibidores do SGLT2, o nitrato ou mais hidralazina para a população negra e os antagonistas da aldosterona, como a espirolactona. E os que não modificam a doença, mas que podem ajudar no controle de sintomas, vai ter diuréticos, digoxina e fabradina. Já já a gente fala de todos. Então, bom, dos beta-bloqueadores, tem que lembrar que é o carvedilol, o succinato de metoprolol e o bisoprolol. Os benefícios vão ser redução da mortalidade, redução do remodelamento cardíaco e melhora de sintomas. Lembrar que o alvo para o paciente ficar beta-bloqueado é aproximadamente 60 de frequência e, como efeitos colaterais, pode ter a própria bradicardia ou ainda exacerbação de asma. A gente também tem os IECA e os BRA, a gente pode usar um ou o outro, não associar os dois nunca, e lembrar que eles reduzem muito a mortalidade por causas cardiovasculares e renais. O que a gente tem que lembrar de efeito adverso? Em geral, a gente pode introduzir e ter uma perda de função renal inicial de até 30% da creatinina basal. A partir de 30%, mais do que isso, a gente pode avaliar e suspender a medicação.
De contraindicação principal, a gente vai ter a estenose de artéria renal bilateral, então unilateral não seria um impedimento, a creatinina muito elevada para iniciar e potássio elevado. Potássio seria o maior impeditivo. De antagonista de aldosterona, de representante, a gente tem a espironolactona e a eplerenona. De benefício, a gente vai ter redução da mortalidade e contraindicação principal seria a hipercalemia e lembrar que pode causar ginecomastia. Dos inibidores de SGLT2, a gente vai ter a empagliflozina e a dapagliflozina. Em geral, eles vão reduzir a mortalidade e as internações. Para ICFEP, um adendo aqui, para ICFEP, você pode usar inibidor de SGLT2 porque ele vai reduzir hospitalização e com isso desfecho composto de hospitalização mais morte, mas ele não reduz mortalidade isoladamente. Bom, de efeitos colaterais, a gente tem que lembrar que pode estar associado com cardioglicêmica e itu de repetição. De contraindicação principal, tem que lembrar a taxa de filtração reduzida, mas aqui tem um detalhe, sim, se o paciente já usa inibidor de SGLT2 e está perdendo função renal, você não precisa suspender o medicamento, a não ser que caia mais que 30%, semelhante ao Zieca lá. Mas, para introdução, você vai ter um clearance limite ali de 20 para empagliflozina e 25 para DAPA. Fechou? Bom, dos inibidores da neprilisina, que a gente vai ter o sacubitril valsartana, que é o Entresto, a gente vai ter como indicação principal um paciente que permanece sintomático já com terapia otimizada quádrupla. Então, basicamente, essa seria a indicação principal. Mas lembrar que você pode iniciar ele de cara também, não tem problema. Outras coisas que a gente tem que lembrar, que se o paciente usa o IECA, você tem que fazer um washout de 36 horas. Então, você suspende o IECA 36 horas antes de introduzir o Entresto. Mas, se o paciente usa BRA, não precisa de fazer. De contraindicação principal, basicamente vai ser as mesmas dos IECA e dos BRA. Bom, agora a gente vai para outros medicamentos que a gente fala um pouco menos. Dos vasodilatadores, a gente vai ter hidralazina e nitrato, que melhora a qualidade de vida. E aqui, lembrar que principalmente população negra, né? Melhor efeito para pacientes negros. Fechou? Ivabradina, ela não melhora mortalidade, não reduz mortalidade. Mas ela basicamente vai ser interessante para pacientes que mantêm ritmo sinusal e estão com frequência cardíaca superior a 70, apesar do beta-bloqueio. Beleza? Se ele tem FA, a gente não pode usar ivabradina, então o uso dela é bem mais restrito. De diuréticos de alça, basicamente tem a furosemida, que ela vai ser usada para sintomas de hipervolemia, que não melhora a mortalidade também. E os digitálicos, a gente tem a digoxina, em geral a gente pode usar para FA também, então por isso ela é interessante. E basicamente o intuito dela também é de controle de frequência cardíaca. Então, bom, se você ainda está com esse CFR e está em NIRA2, apesar da terapia quádrupla otimizada, você vai olhar as terapias adicionais, que foi a questão que cobrou ali da gente. Se você tem uma fração de ejeção reduzida e está diante de um paciente que tem cardiopatia isquêmica, antecedente TVE sustentada ou morte súbita abortada, a indicação principal vai ser um CDI. Se você está diante de um ritmo sinusal com bloqueio de ramo esquerdo com QRS alargado, né, mais que 150 milissegundos, vai ser ressincronizador. Se você tem ferropenia, você vai dar ferro-EV. E por último, se você tem insuficiência mitral importante, você vai fazer o mitral clip. Beleza? Bom, indicações de CDI, em geral, para prevenção primária, a gente só vai utilizar na etiologia isquêmica para pacientes que têm IC com fração de ejeção reduzida. Para pacientes com morte súbita abortada ou ainda TV sustentada, a gente pode indicar como prevenção secundária, aqui com evidências mais robustas. O ressincronizador, a gente vai ter como indicação clássica a ICFER, em geral a fração de ejeção abaixo de 35, mantendo classe 2 e 3, apesar de terapia otimizada com o bloqueio de ramo esquerdo, QRS acima de 150 milissegundos. E aqui, para vocês verem, já que caiu na prova, é tipo um marca-passo mesmo. Você implanta ele lá no subcutâneo e os fios dele vão estar aqui, ó. Olha como que ele fica. Você vai ter o cabo no ventrículo esquerdo aqui e no ventrículo direito. Bom, então, resumindo as terapias adicionais, vamos lá. Cardiopatia isquêmica, CDI. Sinusal mais BRE, ressincronizador. Afrodescendente, hidralazina e nitrato. Trocar IECA e BRA por Entresto. Ferropenia, ferro-EV.
ritmo sinusal com frequência cardíaca elevada, ivabradina, e fração de ejeção reduzida com ritmo sinusal, digoxina. E aqui lembrando que pode ser FA também. E aqui tudo que a gente tem que lembrar, basicamente, de IC, envolvendo tanto os iniciais quanto os últimos tratamentos que a gente falou. Eu vou sair da tela rapidinho para vocês poderem dar uma olhada na foto. A gente tem primeiro aqui os IECA e os BRA, os beta-bloqueadores e os inibidores do sistema de mineralocorticoides. Além disso, os inibidores do SGLT2 teriam que estar aqui junto. Além disso, o inibidor da neprilisina está aqui logo embaixo, que ele pode ser trocado pelo IECA e BRA. Bom, se o paciente mantém classe funcional, você vai ver se a classe funcional é 2 ou mais, ou ainda se é 3 e 4. Se ele for 3 e 4, você vai encaminhar para um centro especializado, para esse avançado. Se tem classe 2, você olha aquelas outras terapias. Se for fração de ejeção reduzida com BRE, ressincronizador, mais uma vez. Se for afrodescendente, nitrato hidralazina. Fração de ejeção menor que 35 com frequência cardíaca elevada, ivabradina. Fração de ejeção reduzida isquêmica, CDI. E por último, digoxina para pacientes em ritmo sinusal ou em FA, que mantém a frequência cardíaca elevada. Fechou? Muita coisa de IC, mas rapidamente a gente tem que falar aqui de tratamento de IC-FER em fase aguda. A gente tem aqueles perfis de descompensação. Tem o perfil A, que a gente chama de quente e seco, o perfil B, que a gente chama de quente e úmido, o perfil C, que a gente chama de frio e úmido, e o perfil L, que seria frio e seco. Então, bom, para vocês lembrarem, a gente fez essa analogia aqui rapidinho. O perfil A seria aquele perfil quente e seco, então a gente tem Anápolis em Goiás, vocês devem saber mais do que eu. No perfil B a gente vai ter Barcelona, que vai ser quente e úmido. No perfil C a gente tem Curitiba, olha só que legal, perfil frio e úmido. E no perfil L a gente vai ter um perfil seco e frio, beleza? Então como que a gente vai tratar cada um deles? Em geral, no perfil A é aquele perfil que a gente quer, porque o paciente está compensado, então é uma oportunidade de sair da inércia terapêutica. O perfil B é o perfil quente e úmido, você vai tratar com diuréticos, vasodilatadores EV ou VO, VNI se for necessário e internação se for necessário. Então a gente vai ter o perfil B, tem o perfil L também, que o perfil L a gente vai estar num quadro de descompensação importante, e o paciente vai estar seco, então você tem que hidratar o mês C. Tem que ter muito cuidado aqui, porque senão você joga ele para o perfil C, tá? E o perfil C, basicamente, é a gente fazer diurético com inotrópico, né? Então, tem inotrópico, avaliar a necessidade de vasopressor, avaliar a possibilidade de vasodilatador, se o paciente tolerar, e diurético. Bom, esse foi o primeiro foco. Agora a gente vai trazer sobre cirrose hepática. Vamos lá. Temos uma questão de um paciente de 14 anos de idade, sexo feminino, então você vê que é um paciente jovem, já chama atenção, e do sexo feminino. Isso já liga nosso alerta para algumas coisas. Apresentando icterícia há um mês e desconforto em hipocôndrio direito. Então, tem icterícia, uma síndrome ictérica e um desconforto na região do fígado. Então, uma paciente, mulher jovem, com icterícia e desconforto no hipocôndrio, já tem que ligar nosso alerta para a doença autoimune. Possui antecedente de diabetes tipo 1. Lembrar que o paciente que tem uma doença autoimune tem maior chance de ter outras doenças autoimunes. Ao exame físico, ela está ictérica, com hepatomegalia, sem sinais de ascite. Tem aí nos exames laboratoriais uma TGO elevada de 700, TGP de 850, uma FA de 315, uma gama de 400, com uma bilirrubina de 7, bem elevada, né? Com o anti-HCV negativo, o AGHBS negativo, então não é hepatite B nem C, o anti-HBC negativo, e aí a gente viu que tem o anti-LKM1 positivo, então temos um anticorpo aqui positivo, o FAM negativo e eletroforese de proteínas com elevação de gama, beleza? E aí ele fez uma biópsia e viu um infiltrado linfoplasmocitário intenso invadindo a placa limitante do espaço-porta, além de septos com fibrose esboçando nódulos de regeneração. Qual que é a hipótese diagnóstica mais provável aqui? Gente, considerando tudo que a paciente trouxe, além de antecedente de autoimunidade, sendo uma mulher jovem, tem o anti-LKM1 positivo, a gente vai ficar com hepatite autoimune. Então aqui o foco era no diagnóstico, uma questão um pouco mais direta, um pouco mais tranquila, já que as outras possibilidades não são cabíveis. Então, gente, pega um café, pega uma água aí, espreguiça, porque essa parte vai ser longa, mas vai dar tudo certo.
Bom, em geral a gente vai ter hipertensão portal quando a pressão no sistema porta tiver mais do que 5 milímetros de mercúrio. Se a gente tiver mais que 10 milímetros, a gente já tem chance de ter varizes esofágicas e o risco de ruptura é maior ainda quando tiver mais que 12. E aí a gente vai ter algumas causas para hipertensão portal. De causas pré-hepáticas, a gente vai ter a trombose da veia porta, trombose da veia esplênica ou ainda a esplenomegalia maciça. De causas intrahepáticas, que seria a maioria, a gente vai ter uma divisão aqui entre pré-sinusoidal, com ênfase na esquistossomose, mas tem outras causas possíveis, como a colangite biliar primária ou colangite esclerosante primária, que as provas gostam. Das causas sinusoidais, a gente vai ter a doença hepática alcoólica, o uso de drogas e a doença hepática gordurosa não alcoólica. E da pós-sinusoidal, a gente tem poucos representantes. Então, a gente vai ter intoxicação por vitamina A, obstrução sinusoidal, angiosarcoma ou a sarcoidose. E de causas pós-hepáticas, tem que lembrar da síndrome de Budd-Chiari, a pericardite constritiva e a cardiomiopatia restritiva. Beleza? Então, vamos lá. Se você tem um paciente que tem hipertensão portal, você acha que ele tem uma cirrose hepática, você tem que procurar estigmas de cirrose. A gente vai lembrar de procurar ascite, circulação colateral no abdômen, lembrar das cabeças de medusa, esplenomegalia e hepatomegalia volumosa, principalmente em casos mais avançados. E aí, se o paciente tem uma ascite, toda ascite a gente tem que puncionar. E a gente vai puncionar principalmente para fazer o cálculo do GASA. Se o GASA, que é o gradiente albumino soro-ascite, que é basicamente subtrair a albumina do soro menos a albumina do líquido acítico, for menor do que 1,1, a gente vai pensar num GASA reduzido. Como causa de GASA reduzido, a gente tem vários exemplos: TB peritoneal, carcinomatose, síndrome nefrótica ou ascite quilosa. Já nas causas de GASA aumentado, a gente está diante de uma hipertensão portal. A gente tem duas possibilidades aqui: ou a causa vai ser cirrose, ou a causa vai ser cardíaca. E como que a gente diferencia? Isso aqui é muito importante, que a gente tem que saber, que a prova gosta. A gente vai olhar a proteína total do líquido acítico. Se a proteína total do líquido acítico for superior a 2,5, a gente está diante de uma ascite cardiogênica. E se a proteína total do líquido acítico for abaixo de 2,5, a gente está diante de cirrose como a principal etiologia. Fechou? Então, bom. Lembrar que além do GASA, que a gente vai fazer o cálculo, a gente vai solicitar outros exames já no líquido acítico para auxiliar na investigação etiológica, como dosagem de proteínas totais, celularidade, cultura e bacterioscopia direta, citologia oncótica, glicose, triglicerídeos, chamando a atenção para a ascite quilosa, o ADA, que traz suspeita para tuberculose, e a amilase para pancreatite. Bom, para avaliar também a etiologia, a gente vai solicitar sorologias para hepatite B e C, que apesar de hoje em dia não serem as causas mais comuns, tem sempre que descartar. O FAN no intuito da hepatite autoimune, os anticorpos principalmente, a gente vai ter o antimúsculo liso e o anti-LKM1, que a paciente tinha na questão. Os anticorpos para cirrose biliar primária, aqui tem o antimitocôndria como principal representante. Os anticorpos e história pessoal para doença inflamatória intestinal, principalmente para colangite esclerosante primária, com ênfase aqui no PANCA. No ANCA com padrão P. Isso aqui vai ser principalmente para retocolite ulcerativa. A ceruloplasmina e o cobre urinário seria para a doença de Wilson, o perfil de ferro para pesquisa genética para a hemocromatose, história familiar e pessoal para o uso de drogas, etilismo e outros tóxicos, e por último a biópsia hepática em caso de dúvida. Então aqui, gente, é um quadrinho muito bom para revisar e resumir tudo que a gente tem que saber de etiologias. Então agora vamos seguir para outros exames. A gente também tem as enzimas hepatocelulares, como TGO e TGP, que vão avaliar dano hepatocelular. Tem as enzimas canaliculares também, como a FA e a gama-GT. A gente tem as bilirrubinas, que vão trazer para a gente, que vão estar aumentados principalmente devido à fração direta, né? A gente tem o tempo de protrombina, e aqui, se perguntar para vocês, dano hepatocelular, você vai falar TGO e TGP mesmo. Mas perguntar função hepática, bilirrubina, tempo de protrombina e albumina. Beleza? A gente também tem que solicitar função renal e eletrólitos para ver se você tem síndrome hepatorrenal, se está diante de um quadro de hipervolemia por uma hiponatremia dilucional. E por último, no hemograma a gente tem que chamar atenção para plaquetopenia devido ao hiperesplenismo. De exames de imagem, a gente vai solicitar endoscopia quando a gente quiser fazer detecção de varizes de esôfago com hipertensão portal.
ultrassonografia para rastreio de CHC semestral, a elastografia para estimar o grau de fibrose, principalmente em pacientes com cirrose inicial. E aí a gente tem alguns scores que a gente pode usar para estimar a fibrose, como o FIB-4 e o APRE. Beleza? Tem que lembrar que, gente, não tem jeito, tem que saber o CHILD. Pelo menos saber do que se trata e quais são os componentes do CHILD, que basicamente é para estratificar o nosso paciente. A gente vai usar bilirrubina, se o paciente teve encefalopatia hepática, albumina, tempo de protrombina e a presença ou não de ascite. E a gente classifica entre CHILD 1, 2 ou 3. A gente também tem o mel de sódio. O mel de sódio a gente vai calcular com base no BIC sódio. E aí você vai fazer um cálculo logarítmico e é muito bom também para a gente listar para o paciente para o transplante. Bom, vamos falar agora das etiologias em si. A primeira etiologia que a gente queria trazer é a etiologia alcoólica. Em geral, a gente vai inicialmente ter uma esteatose hepática com acúmulo de gordura que vai gerar uma inflamação. E aí gera esteatohepatite e, por último, fibrose e quadro de cirrose em si. Como fatores de risco, a gente tem o aumento do consumo de álcool, e aí a dose que a gente coloca é 20 gramas por dia para mulheres ou 40 para homens. E de fatores associados, tabagismo, dieta rica em gordura, hepatite viral associada e outras alterações imunológicas. Uma pegadinha que eles gostam de colocar, isso aqui a gente pode, por exemplo, avaliar numa dose semanal. Por exemplo, se o paciente faz consumo só de sexta a domingo de bebida alcoólica, mas ele consome mais do que a quantidade diária recomendada, também está valendo. Bom, então a gente tem que lembrar que vai ter algumas alterações que são mais específicas, como a contratura de Dupuytren. Isso aqui pode acontecer também em pacientes diabéticos, por exemplo, não é específico necessariamente de cirrose alcoólica, mas pode acontecer. Tem hipertrofia de parótidas, lembrar que, assim como ele lesa o pâncreas, a parótida é muito semelhante, né? Então, vai ter hipertrofia de parótidas. O predomínio aqui é de TGO, lembrar que o álcool ele é não só hepatotóxico, ele é miotóxico também, então tem elevação do TGO. Vai ter gama elevada, pode ter macrocitose com anemia macrocítica pela deficiência de B12, então o VCM pode estar elevado, e a gente pode ver um aumento da ecogenicidade hepática, um fígado irregular com bordas rombas e ainda heterogêneo. O tratamento em geral é o suporte nutricional, pode usar bem os diazepínicos quando o paciente tiver sintomas de abstinência alcoólica e corticoides no quadro de hepatite aguda. Fechou? O próximo é a doença hepática gordurosa não alcoólica, está super em alta, as provas têm cobrado cada vez mais. Em geral, está associado com um quadro de síndrome metabólica, então o paciente que vai ter obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e dislipidemia. A fisiopatologia vai envolver a resistência insulínica e acúmulo de gordura no fígado, que depois leva a inflamação e esteatohepatite. De exames complementares, a gente tem que lembrar que a gente vai ter o aumento de transaminases, aqui lembrar que a preferência é por TGP e pode ter elevação de ferritina, que a ferritina traduz inflamação. Não necessariamente vai ser hemocromatose com ferritina elevada. Na ultrassonografia, a gente vai ter um aumento da ecogenicidade hepática, que vai ser mais sensível que a tomografia, e de scores não invasivos, a gente vai ter o FIB-4, o NEFLD e o APRE. A gente também pode solicitar a elastografia hepática, que é um exame mais sensível e mais acurado, principalmente para ver grau de fibrose. A gente tem, para pacientes com diabetes, se tiverem mais do que 1,3 no FIB-4, já tem indicação de fazer uma elastografia. E a biópsia hepática a gente acaba reservando para caso de dúvidas. O tratamento vai ser orientar uma perda de 5 a 10% do peso corporal, e se o paciente tiver diabetes, a gente pode orientar alguns medicamentos, como a pioglitazona ou o análogo de GLP-1, esses aqui são a primeira escolha. Se o paciente já está usando algum deles e ainda mantém-se quer fazer mais alguma coisa, pode fazer a vitamina E e o SGLT2, que a gente pode usar, mas ele não reduz o risco de fibrose. A hemocromatose, as provas amam cobrar também, apesar de não ser tão frequente. Em geral, é uma doença autossômica recessiva e está associada em homens caucasianos, então vai ser homens brancos. Vai ser devido ao acúmulo de ferro nos tecidos por conta de uma mutação no gene da hepsidina. E a gente vai ter esses genes aqui que eu deixei, mas eu acho difícil a prova cobrar especificamente quais genes que vão ser associados à hemocromatose, mas vai que, né? Bom, tem que lembrar que vai ser essa doença dos 6Hs. Então, vai ser um paciente que tem hepatopatia crônica, cardiomiopatia, hipogonadismo, hiperglicemia, artrite e hiperpigmentação cutânea. Você vê aqui como que a pessoa está bronzeada comparado com a outra. E chama a atenção da gente que normalmente vai ser um quadro de
mais florido, vai ser um enunciado um pouco mais longo. Além do quadro hepático, o paciente vai referir disfunção sexual, ou vai ter ainda uma IC junto, vai ter uma coisa meio misturada ali, vai ter uma dor articular, então vai ficar até meio estranho e desconexo as queixas. E aí você tem que lembrar de ligar a luzinha da hemocromatose. Então, bom, como que a gente faz o rastreamento para a hemocromatose? Basicamente, se ele tiver saturação de transferrina superior a 45 ou um TBIC inferior a 26. Em geral, a gente vai ter uma ferritina superior a 1000, que é bem sensível, mas ela não é muito específica. Agora, se você tiver uma ferritina abaixo de 200, 300, com uma saturação de transferrina abaixo de 45, já excluiu o diagnóstico. A pesquisa do gene HFE vai ser importante para a gente ver a mutação no C282Y e, por último, fazer a biópsia ou ressonância para ver depósito de ferro hepático ou grau de fibrose. O tratamento vai ser flebotomia, objetivando um alvo de ferritina aí entre 50 e 100, e aí você vai ver melhora clínica através da mudança na coloração da pele, melhora da disfunção hepática, da IC, do hipogonadismo e da fadiga. Outra manifestação que não melhora, então isso aqui pode ser cobrado na prova, é a artropatia, que acaba sendo definitiva. E a gente também pode fazer quelantes de ferro como opção adicional. Próxima etiologia é a doença de Wilson. Não é tão cobrado nas provas, mas tem que saber. Basicamente, é uma deficiência no metabolismo do cobre. Então, você tem dois perfis de acometimento, que vai ser uma hepatopatia crônica que evolui para cirrose, ou ainda uma insuficiência hepática aguda com anemia hemolítica com combis negativo. Na retina, a gente vai ter esses anéis de Kreisler-Fleischer. Em geral, a gente consegue ver aqui em volta da retina. E o diagnóstico vai ser feito com a dosagem do cobre urinário alto e a ceruloplasmina baixa, que é um exame de rastreio, na verdade. O tratamento vai ser com quelante de cobre e, no geral, são nomes mais difíceis, mas só saber que o quelante de cobre já é o suficiente normalmente. A síndrome de Budd-Chiari também é uma etiologia menos cobrada, mas é importante da gente lembrar que existe. Em geral, vai ser devido a uma obstrução do fluxo venoso na saída hepática, ou na veia hepática, ou na veia cava inferior suprahepática. A principal etiologia vão ser doenças mieloproliferativas e outras etiologias como trombofilias, uso de anticoncepcionais, síndrome de anticorpo antifosfolípide, gestantes e hemoglobinuria paroxística noturna também são possíveis. Aí também você pode solicitar o Doppler de artérias de veias hepáticas ou anjo-TC, anjo-ressonância com venografia para poder ver se tem de fato essa obstrução. Muita atenção aqui, é o que a prova cobrou da gente. E é muito difícil de diferenciar esses três, causa muita confusão na gente. A gente vai ter três etiologias principais, que é a hepatite autoimune, a colangite esclerosante primária e a colangite biliar primária. Então vamos por cada uma delas. Primeiro, lembrar que na hepatite autoimune é uma hepatite, como ele está falando. Então você vai ter uma agressão mais importante nos hepatócitos. Beleza? E aí você vai ter pseudorosetas e hepatite de interface também acometendo o fígado do paciente na biópsia. Já a colangite esclerosante primária vai acometer grandes vias biliares, tanto intra quanto extra-hepática. E na colangite biliar primária, a gente vai ter o acometimento principalmente dos ductos biliares microscópicos do espaço porta. Então ela não é tão grosseira igual a CEP. Bom, o paciente típico vai ser mulher nos dois, na colangite biliar primária e na hepatite autoimune, mas na CEP é mais comum em homens, com retocolite ulcerativa, doença inflamatória intestinal. Lembrar que a hepatite autoimune é mais comum com outras doenças autoimunes. Bom, outra coisa que a gente tem que lembrar também, que na hepatite autoimune vai ser um aumento de transaminases mais importante, já que é um quadro no fígado, enquanto a colangite biliar primária vai ser principalmente aumento de canaliculares. Além disso, na CEP a gente vai ter um quadro de colestase mais importante. Dos autoanticorpos, tem que lembrar do antimitocôndria para CBP, o ANCA no padrão P para a colangite esclerosante primária e o FAM positivo, antimúsculo liso, anti-MK1 para hepatite autoimune. O tratamento, em geral, ele é difícil para todos eles, tá? Para CBP, a gente vai fazer o Ursacol, tá? No geral, é ele que a gente vai utilizar. Para colangite esclerosante primária, é muito difícil, praticamente não tem tratamento eficaz. E para hepatite autoimune, a gente vai fazer prednisona inicialmente, podendo associar a azatioprina. Vamos lá, o segundo bloco da cirrose, que é as complicações.
Vamos lá que a gente não vai desanimar, vai dar tudo certo. Gente, é muito extenso, mas tem que lembrar tudo de cirrose mesmo. Então, bom, vamos lembrar da primeira complicação, que vai ser uma lesão aguda num fígado crônico, né, numa falência crônica. Em geral, vai ser um paciente que já tem uma cirrose que vai descompensar, tá? Então você vai ver uma falência hepática, então você vê um aumento de bilirrubinas, coagulopatia, encefalopatia, falência renal. Junto disso, você pode ter uma falência cerebral com encefalopatia hepática, circulatória, tendendo ao choque, e por último, respiratória. Então, o paciente está evoluindo com falência de múltiplos órgãos, já tendo um fígado crônico. Beleza? Na encefalopatia hepática, a gente tem que lembrar que é uma síndrome neuropsiquiátrica devido ao acúmulo de substâncias tóxicas, por exemplo, a amônia como mais esperado e mais importante. Pode ser esporádica ou ainda pode ser recorrente ou até permanente. Está associada à disfunção dos hepatócitos ou shunts portosistêmicos e pode ser secundária à falência hepática aguda ou crônica. Como fatores desencadeantes, tem que chamar atenção para constipação intestinal, muito importante, o paciente também com PBE ou infecções. Além disso, tem que lembrar de má adesão à dieta, paciente que apresenta hipocalemia e alcalose metabólica como distúrbios mais associados. Bom, além disso, tem a desidratação, às vezes o paciente que está usando diuréticos também por conta de ascite, evolui com encefalopatia hepática, lembrar de suspender nesses casos, e medicamentos principalmente sedativos, opioides e benzodiazepínicos. Além disso, a própria HDA, é por isso que o paciente que tem HDA, a gente faz a profilaxia para encefalopatia hepática também. Bom, a clínica em geral vão ser avaliações desde subclínicas, como alterações em testes cognitivos, déficit de atenção, inversão do ciclo sono e vigília, mas pode ser um quadro mais grave, evoluindo até para coma. E o paciente pode ter flapping, que é um tremor de extremidades que não necessariamente indica gravidade. Inclusive, o quadro de coma evolui com perda do flapping. Bom, e a gente vai classificar o paciente com a classificação de West Haven em 1 até 4. E lembrar que o paciente vai perder o flapping no grau 4. E ele no 1 também não tem flapping. Não pode não ter flapping. Fechou? Bom, então o tratamento vai ser tratar a causa que desencadeou, estimular a evacuação, objetivando 2 a 3 evacuações pastosas por dia. E aí a gente pode usar a lactulose como laxante de escolha, e aí uma dose até mais elevada que a gente usa normalmente. E aí a gente tem algumas drogas que a gente pode usar para quadros refratários, tem que ter atenção para a rifaximina, que apesar de não ter no Brasil, ela é muito utilizada. Bom, síndrome hepatorrenal, muita atenção aqui que as provas amam isso daqui. Basicamente, é um paciente que tem cirrose e hipertensão portal, que vai evoluir com um aumento da creatinina basal, com ausência de drogas nefrotóxicas, em ausência de sinais de choque, uma ultrassonografia com ausência de sinais para nefropatia, uma urina 1 que não vai ter síndrome nefrótica justificando, e ausência na melhora da função renal com expansão com albumina, tá? Isso aqui é para descartar uma pré-renal. Bom, isso aqui que a gente tem que chamar mais atenção, tá? Então, vamos para o próximo. No geral, a gente vai suspender o beta-bloqueador do nosso paciente, procurar as causas de descompensação e fazer a expansão com albumina 1 grama por quilo por dia por 48 horas. Se melhorou, era pré-renal. Se não melhorou, era hepatorrenal mesmo. E o tratamento em si vai ser feito com a suspensão dos diuréticos, expansão volêmica com albumina, continua, vasoconstritor esplâncnico como a terlipressina ou a noradrenalina, terapia de substituição renal se for o caso, ou ainda o transplante, que seria de fato o tratamento definitivo. Tá indo, gente, vamos lá. Ascite, não desiste. O tratamento em geral da ascite vai passar inicialmente por uma restrição de sódio, então você pode fazer 2 gramas por dia de sódio. Você orienta o paciente a fazer comida inteira sem sódio e pega aqueles sachêzinhos e joga por cima da comida, 2 gramas por dia. E diuréticos. E aí, diurético aqui de escolha vai ser primeiro a espironolactona, a dose é um pouco mais elevada, de 100 mg até 400. E lembrar sempre de fazer uma proporção de 100 de espiro para 40 de furo, se você for associar a furosemida. Pacientes refratários, você pode fazer paracentese de alívio. E, por último, pode fazer albumina para pacientes que você vai fazer uma paracentese volumosa, para prevenção de hepatorrenal. E aí são 6 a 8 gramas de albumina para cada litro de líquido retirado, principalmente se o volume for acima de 5 litros. E aí, se você
tirou mais que 5 litros, você conta esses 5 na hora de calcular a dose de albumina que você vai prescrever. Fechou? PBE, também a gente tem que lembrar que cobra muito em prova. Basicamente vão ser bactérias que vão translocar do TGI para a CIT do paciente, e o principal agente que a gente vai ter vai ser a E. coli. E os fatores de risco principais vão ser episódio prévio de PBE, pacientes que estão com sangramento do trato gastrointestinal, doença hepática avançada ou ainda proteína líquido acítico muito baixa. Bom, isso aqui eles gostam muito de cobrar, de diferenciar o diagnóstico de PBE, ascite neutrofílica e bacteracite. PBE a gente vai ter o diagnóstico quando você tiver mais que 250 neutrófilos com cultura positiva, a ascite neutrofílica é mais que 250 neutrófilos com cultura negativa, e a bacteracite é a cultura positiva isoladamente, com menos de 250 neutrófilos no líquido acítico. Então, esse númerozinho mágico aqui é de neutrófilos, não é de leucócitos, tá? Bom, resumindo aqui, se você tem mais que 250 neutrófilos, você vai tratar como se fosse PBE, mesmo não sabendo a causa inicialmente. E você não aguarda cultura para poder fechar o diagnóstico. Agora, na bacteracite, se for só cultura positiva, você vai repetir a paracentese, que pode ser uma contaminação. O tratamento pode ser feito com uma cefalosporina de terceira geração. Como exemplo, a gente pode usar a ceftriaxona boa e velha. E lembrar também que tem que fazer profilaxia de hepatorrenal com albumina para esses pacientes. Outra coisa que a gente tem que lembrar é a profilaxia secundária para PBE, que a gente vai fazer para todo mundo, e primária também para pacientes que têm uma proteína no líquido acítico muito baixa, e um dos seguintes critérios: uma redução da função renal, então uma creatinina maior que 1,2, ou ureia acima de 50, ou sódio menor que 130, ou falência hepática com child superior a 9, bilirrubina superior a 3, ou ainda paciente hospitalizado com qualquer causa e proteína no líquido acítico abaixo de 1 grama. Bom, quando que a gente vai pensar em PBS? Em geral, quando você tem uma celularidade muito elevada, com uma flora polimicrobiana, então vão ser várias bactérias crescendo ali no líquido acítico, uma glicose muito reduzida, o DHL do líquido acítico superior ao limite superior da normalidade do sérico, uma bilirrubina muito elevada no líquido acítico, uma proteína no líquido acítico que não está tão baixa assim, e a conduta aqui vai ser realizar um exame de imagem, por exemplo, uma TC de abdômen. Bom, eu acho que é o último foco aqui de cirrose, lembrar de hemorragia digestiva alta. Se o paciente chegou para você com HDA, você está com melena ou hematêmese, primeira conduta é sempre estabilizar. Pegar 2 acessos venosos periféricos, monitorizar, fazer expansão volêmica, proteger via aérea se for necessário. E coletar exames. Transfundir hemácia principalmente se o HB estiver abaixo de 7 e objetivar um HB aí entre 7 e 9 para o nosso paciente. Plaqueta você vai transfundir se for abaixo de 50 mil, e crioprecipitado e se fibrinogênio estiver abaixo de 100 ou 120. Bom, além disso, você vai fazer as condutas iniciais, que vai ser fazer BP em dose dobrada, pode ser omeprazol endovenoso mesmo, com vasoconstritor risplâncnico, podendo ser terlipressina ou octreotide. Além disso, lembrar de fazer profilaxia para PBE com a ceftriaxona ou norfloxacino, por exemplo. Se o paciente está estável, depois que você fez isso tudo, você vai submeter ele à endoscopia digestiva alta. E aí você vai ver, se você tem varizes esofágicas, a primeira opção vai ser a ligadura elástica. E se você tem varizes de fundo gástrico, você vai fazer a escleroterapia e injeção de cianocrilato. Se pacientes são refratários, você tem algumas medidas que são medidas heróicas, que a gente chama, como balão de Sangstein em Blakemore. Tem o TIPS também, que é para pacientes refratários, e cirurgia de urgência. E de profilaxia, em geral, secundária, a gente faz para todo mundo, e a gente vai fazer com ligadura elástica até erradicação, e beta-bloqueador não seletivo, como o carvedilol, por exemplo. E profilaxia primária, quando que a gente vai fazer? Se você tiver varizes de alto risco de sangramento, como varizes de médio ou grande calibre, ou varinas de fino calibre com alto risco, como red spots, cirrose child B ou C, e é feito com beta-bloqueador ou ligadura elástica. Então aqui você não faz os dois igual na secundária. Fechou? Bom, bem denso, né? Graças a Deus acabou. Agora a gente vai com um foco um pouquinho mais tranquilo, né? É até estranho falar de tranquilidade quando a gente fala de nefrologia, mas aqui nessa prova foi sim um pouquinho mais tranquilo. Vamos lá, glomerulopatias. Questão bem diretona, muito clássica, perguntando qual dos anticorpos permite confirmar nefropatia membranosa sem necessidade de biópsia. Isso aqui não tem jeito de não saber, está super em alta, é o anti-PLA2R, tá? É o anticorpo associado. Não tem muita ciência, mas tem que gravar isso daqui, não tem jeito.
Fechou? Então vamos revisar um pouquinho sobre glomerulopatias. Em geral, a gente vai ter dois polos bem distintos. A gente tem a síndrome nefrótica e a síndrome nefrítica. Na síndrome nefrótica, a gente vai ter um predomínio principalmente de edema, que não é proibido da síndrome nefrítica, mas não é o que chama atenção. Então aqui a gente vai ter um edema importante, parede abdominal, edema em face, é uma anasarca em si. Agora, a pressão também diferencia, já que ela pode estar elevada na nefrótica, mas ela vai estar marcadamente elevada na nefrítica. Isso chama mais atenção aqui. Como a gente tem uma anasarca mais importante na nefrótica, a gente vai esperar que tenha mais proteinúria lá. A gente então vai ter uma proteinúria mais marcante, que a gente chama de proteinúria nefrótica, lembrar do valor aqui de 3,5 gramas, né? E aqui, na nefrítica, pode ter proteinúria, mas ela vai ser menor. A hematúria pode estar presente na nefrótica, mas ela tem que estar presente na nefrítica. Então, se não tem hematúria, que normalmente a questão não traz, vai ser nefrítica. E a albumina sérica vai estar baixa na nefrótica e na nefrítica pode estar levemente reduzida ou até pode estar normal. Então, a gente consegue diferenciar principalmente através da hematúria ou da predominância de edema e de proteinúria. Fechou? Bom, então a gente vai ter algumas lesões que vão circular entre os dois polos, né, podendo ter acometimento tanto nefrítico quanto nefrótico, e a gente vai aqui diferenciar da mais nefrótica para mais nefrítica, que seria o estereótipo de cada um. Da nefrótica a gente vai ter a doença por lesão mínima, principalmente, que é mais comum lá na pediatria. A gente vai ter a membranosa, a amiloidose e a GESF como as principais etiologias no adulto. Aí, passando para o polo nefrítico, a gente tem a membrana proliferativa. Aqui ela vai compartilhar características ora nefrótica e ora nefrítica. Por isso que ela é membranoproliferativa. Tem a glomerulonefrite pós-infecciosa e a crescente, que são polos mais nefríticos. Primeira que a gente vai lembrar é a pós-estreptocócica. Em geral, a epidemiologia vai ser criança ali entre 2 a 15 anos. Então, lembrar que até 2 anos não existe glomerulonefrite pós-estreptocócica, já que ele não tem exposição ao estreptococo. E vai ser uma reação cruzada após a infecção dos streptopiógenes. O tempo de incubação vai variar entre o impetigo e a faringoamidalite. Isso aqui é cobrado, às vezes, nas provas, tá? O impetigo, então, é um tempinho um pouquinho maior. E a comprovação de infecção pode ser feita pelo streptoteste, pelo ASLO ou pelo anti-DNA-B. Bom, a clínica vai ser uma redução do complemento. Lembrar que a redução do complemento máxima vai ser em 8 semanas, tanto do C3 quanto do CH50. E de complicações mais graves, a gente vai ter o edema agudo de pulmão, a encefalopatia e uma hipertensão que pode ser grave. O tratamento vai ser restrição hidrossalina e antibióticos se tiver uma infecção presente ou ainda para contactantes do paciente. E avaliar e internar para tratar as comorbidades. A próxima que a gente tem que lembrar é a nefropatia da IgA. A nefropatia da IgA também é chamada de doença de Berger e vai cometer principalmente homens, numa idade variada aí entre 10 a 40 anos. Vai evoluir por um depósito de IgA no mesângio e você pode ter um quadro desde hematura, principalmente hematura assintomática, sem outros comemorativos, que pode ser macroscópica recorrente ou microscópica recorrente. Mas também pode evoluir para glomerulonefrite rapidamente progressiva ou nefrótica em casos um pouco mais raros. O tratamento envolve IECA e BRA em casos de proteinúria, principalmente, e suporte. E corticoide se for um alto risco, apesar de tratamento otimizado. Fechou? De GNRP, a gente tem que lembrar que basicamente é qualquer glomerulopatia, qualquer nefrítica que vai evoluir com azotemia grave, e na biópsia você vai ver mais do que 50% dos glomérulos com crescentes. E a definição de crescentes vai ser proliferação de células parietais na cápsula de Bowman. O tratamento vai ser uma imunossupressão mais agressiva, com pulsoterapia, podendo estar associado ao plasmaférese. E quando que a gente vai indicar a biópsia na síndrome nefrítica? Na verdade, a gente acaba biopsiando na maioria das vezes no adulto. Quando que a gente não vai biopsiar, na verdade, que seria o mais fácil da gente lembrar? Quando o paciente tem suspeita de endocardite infecciosa, ou então quando tem uma hematura isolada, por exemplo, na nefropatia da IgA, ou ainda quando está diante de uma GNPE, que aí não precisa, né? E basicamente seria isso. E aqui tem algumas alterações nas biópsias que vocês podem dar uma olhadinha. De síndrome nefrótica, a gente tem que lembrar que basicamente vai ser uma proteinúria nefrótica glomerular, e aí você tem esse marcador que a gente falou mais cedo, que era de 3,5 gramas em 24 horas, e também pode ser feito na relação proteína-creatinina urinária e amostra isolada, que daria 3
gramas por grama. Além disso, você vai ter uma hipoalbuminemia, então uma albumina sérica vai estar baixa, abaixo de 3,5, e vai ter um edema muito importante. Bom, gente, o que a gente tem que lembrar? De principais causas, a gente vai ter a doença por lesão mínima. Ela é mais comum em criança, mas no adulto também ela pode acontecer, sendo associado a causas idiopáticas. E aí tem que lembrar linfoma de Hodgkin, uso de anti-inflamatório não esteroidal, ampicilina e rifampicina. Basicamente, são esses antibióticos que a gente tem que lembrar. Beleza? O tratamento, no geral, é feito com corticoide. Lembrar que na criança a gente não precisa nem biopsiar nesse caso. A gente também tem outras glomerulopatias, como a mesangiocapilar, que é a membrana proliferativa. Como eu falei, ela compartilha características nefróticas e nefríticas. O que eles gostam de cobrar é que está associada com hepatite C. Em geral, basicamente vai ser uma GNPE com complemento e vai passar mais de 8 semanas de acometimento. Na biópsia você vai ver uma proliferação mesangial e endotelial. Tá? E aí você forma esse sinal de duplo contorno. Na nefropatia membranosa, a gente tem que lembrar que é muito associado ao tipo de câncer do paciente. Então, aqui a gente faz o rastreio neoplásico para a idade. Eles adoram cobrar isso na prova. Então, se tiver uma membranosa na prova, lembrar de investigar câncer. A gente também tem outras associações, como o lúpus. Lembrar que o lúpus ele pode apresentar como uma síndrome nefrítica, por exemplo, a classe 4, mas a classe 5 ela é uma nefrótica pura. Também está associado com hepatite B, anti-inflamatórios não esteroides e ainda a sífilis. E lembrar do anti-PLA 2R, que a nossa questão acabou cobrando ali, que é muito frequente nas provas. Por último, a gente vai ter a GESF, que vai ser causada por quase tudo, né? Pode ser pela própria obesidade, pode ser por HIV, lembrar daquele subtipo da GESF colapsante, o próprio Covid-19, e a gente vai ver uma esclerose segmentar e focal. Como a gente trata a síndrome nefrótica? Em geral, a gente usa IEC e BRA para proteinúria. Se o paciente tem edema, você pode associar diuréticos, e aí você precisa de um diurético até em dose mais alta, normalmente. Se o paciente tem dislipidemia, você vai tentar tratar a causa de base, e lembrar que esses pacientes são muito propensos a formar trombose, inclusive em sítios atípicos. Você pode fazer anticoagulação profilática se o paciente está diante de uma membranosa, se ele tem outras nefróticas com albumina inferior a 3, ou se está diante de uma gestante com albumina inferior a 2,5. E se já ocorreu a trombose, aqui não tem jeito, as provas gostam de cobrar isso também. Aqui é varfarina, não tem como fazer anticoagulante oral direto. Fechou? Então, era isso que a gente queria trazer. Tinha bastante coisa sobre cirrose hepática. A gente está junto até o final e a gente está à disposição de vocês para tirar dúvidas se vocês quiserem.